Amanhã eu começo, cansei, deu preguiça de ler, tá chovendo pra ir na academia. Se você adia coisas na sua vida, não deixa de ver esse vídeo até o final. Vídeo, eu queria falar com você sobre adiamento, sobre a tão famosa procrastinação que as pessoas falam. E a primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: não existe eliminar de vez a procrastinação. Se alguém falou isso pra você, se você leu isso em algum lugar, é mentira. Mentira! Mentira! Não existe como você tirar a procrastinação da sua vida, porque a procrastinação é algo natural ao ser humano. Eu fiz um livro sobre isso, que é o Equilíbrio e Resultados, e foi um estudo de mais de um ano sobre realmente por que as pessoas não fazem aquilo que elas deveriam fazer. E é simples, a procrastinação está tão ligada com a humanidade, desde os seus primórdios, que você não tem como eliminar. Você pode combater, reduzir a procrastinação, mas não fique se cobrando para eliminar. Se alguém colocar isso, é mentira. Não existe como você eliminar a procrastinação da sua vida. Então a gente tem que aprender formas da gente fazer o quê? Conseguir combater isso no nosso dia a dia. Dentro da pesquisa do livro, com mais de 3.000 pessoas e centenas de entrevistas e correlações, existe um abismo gigantesco entre a expectativa das pessoas e a realidade de execução das pessoas de fato. O que é a expectativa? A expectativa é você de noite. Então é o seguinte: nossa, amanhã eu vou ter um dia perfeito. Eu vou levantar às 5:30 da manhã, eu vou meditar durante 10 minutos, depois eu vou fazer 1 hora de academia, depois eu vou voltar, vou tomar meu banho, aí eu vou ler mais meia hora, depois eu vou fazer mais meia hora de alguma coisa que eu preciso fazer que é muito importante pra mim. E aí eu vou pro trabalho totalmente pleno e realizado. Só que chega no dia seguinte, você acorda com zum do seu despertador. E aí sabe o que acontece? Você olha pra ele e dá aquela preguiça e você aperta o botão soneca uma vez. Aí você aperta de novo o soneca. E depois você fala assim: mas são 10 minutinhos, não vão fazer diferença. E você aperta o soneca de novo. E aí sabe o que acontece? Quando você vai apertar o soneca na próxima vez, você repara que já faltam só meia hora pra você sair de casa e ir pro trabalho. E aí você tem que começar a correr. E o seu dia começa a correr, literalmente, porque você se atrasou. Agora, o que a gente pode fazer entre essa expectativa e essa realidade? Muita gente fala sobre disciplina, sobre força de vontade, né? Só que a força de vontade e disciplina é ótimo pra quem tem, mas é todo mundo que tem isso. E também a força de vontade, ela é uma coisa que ela vai se esgotando ao longo do dia. Claro que dá pra repor, isso eu vou falar em outro vídeo pra vocês. Não existe essa de, acabou o estoque de força de vontade e não volta mais. Não, dá pra repor. Agora, o problema é que quando você chega no final do dia, você já tá tão morto, tão cansado, que aí você não consegue mais fazer as coisas que você realmente queria fazer. E aí o adiamento se torna um padrão dentro da sua rotina. E esse adiamento se torna tão constante, que você se torna o que eu chamo do mestre minuto. O que é o mestre minuto? É aquela pessoa que só consegue fazer as coisas no último minuto. Então você vai lá e precisa, por exemplo, entregar um relatório pro seu chefe. Quando o relatório tá sendo pedido, tá no último minuto que você vai lá e faz. Você precisa, por exemplo, entregar o seu TCC da faculdade. É no último minuto que você vai lá e faz. Você precisa, por exemplo, escrever aquele artigo pro seu site, pro seu blog, sei lá, e você no último minuto é que faz aquele negócio. Porque você é um mestre minuto. Quando eu falo do mestre minuto, me vem na cabeça aí a imagem daquele mestre dos magos. Tinha um desenho chamado Caverna do Dragão. Dependendo da tua idade, você não vai lembrar disso. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Também não sou tão velho assim, mas o mestre dos magos era o mestre minuto. Tudo no último minuto ele ia lá e dava uma solução. E tem gente que adquiriu esse padrão de comportamento do mestre minuto. E a gente precisa romper esse padrão. E como romper esse padrão? Eu vou te dar nesse vídeo 2 dicas. Claro que tem milhares de coisas, mas se eu falar todas as estratégias, a gente vai levar horas aqui nesse vídeo. E provavelmente você não vai ter o tempo suficiente para ficar me ouvindo aqui. Então o que eu queria falar com você são 2 estratégias que funcionam para você começar a adiar menos coisas na sua vida. Porque como eu falei, não existe eliminar, existe adiar a procrastinação. A primeira técnica que eu queria te falar é sobre a técnica que eu vou chamar da técnica da formiga. Por que da formiga? Lembra que a gente tem que dar nome para as coisas para você lembrar. E formiga é uma coisa que você não vai esquecer. A formiga é algo insignificante. A formiga é algo tão pequenininho que ela está tão presente em qualquer casa, em qualquer apartamento, em qualquer lugar, mas você ignora essa formiga. Ela passa lá, você nem vê. Porque ela é insignificante. Vamos aplicar isso no que eu quero te explicar. Você, por exemplo, quer ler alguma coisa. Assim, eu vou ler meia hora todos os dias. Aí quando você vai pegar o livro para ler meia hora todos os dias, fala: nossa, eu ler meia hora, tô cansado e tal. Isso realmente não dá pra fazer. Agora, se você trocar e fizer o seguinte: em vez de ler meia hora, você colocar isso de uma forma tão insignificante, tão pequenininha, tão formiga, que você não vai nem conseguir não fazer aquela atividade. Como, por exemplo, eu não vou ler meia hora. Fala diferente, fala assim: eu vou ler 2 páginas desse livro. Porque 2 páginas desse livro, alguma coisa você vai ler em 3, 4, 5 minutos estourando, talvez menos aí, provavelmente. Mas é tão insignificante que você não consegue nem dizer pra não fazer, mesmo que você esteja cansado. Então o que acontece? Quando você começa a fazer essas coisas que são muito pequenas, insignificantes literalmente, você começa a criar momentum. Aí você começou a ler, era só 2 páginas, fala assim: putz, mas eu tô disposto pra ler mais umas 2. E quando você vê, você leu 6, 8 páginas. E aí você tá criando um momentum. O que é esse momentum? É uma disciplina interna, que na verdade não é nem disciplina, você simplesmente começou a se colocar em atitude pra fazer aquela atividade. Que a coisa começa a fluir. Então, cria esse momentum formiga, ou seja, pequenas coisas que você vai pegar aquilo que é grande, que é chato, que é difícil, e você vai transformar numa coisa que é inevitável de ser feita, de tão pequeno que ela é. Muito bem, segunda técnica que eu quero falar com você é uma técnica derivada aí dos conceitos de mindfulness, ou seja, de você estar presente no momento agora. Vou fazer um vídeo no futuro sobre isso, não deixa de assinar o canal aqui para não perder os próximos vídeos que eu vou estar fazendo para você sobre esses assuntos. Vou te dar um exemplo sobre essa técnica que eu vou te falar, que eu vou chamar da técnica dos 5. O que é a técnica dos 5? Imagina que você tá no sofá da sua sala, tá vendo Netflix, e de repente você fala assim: caramba, eu queria ler aquele livro que eu preciso ler.
TCC, ou eu preciso fazer a lição para a faculdade, ou eu preciso terminar esse relatório, não importa o que seja. Vamos pegar, por exemplo, a leitura, porque a leitura foi uma das coisas que as pessoas mais adiam aí, de acordo com a pesquisa que eu fiz lá no livro do Equilíbrio e Resultado. Agora, quando a gente pensa naquela atividade que a gente vai fazer, já vem aquela vozinha interna. Nossa, que preguiça, eu não vou fazer isso. O que você vai fazer? Técnica dos 5. Você vai fazer o quê? Você vai contar. A primeira coisa que você vai fazer é largar tudo. Então você tá vendo TV, tira o controle remoto da sua mão, tira qualquer coisa que você esteja segurando. Coloca a mão aí, literalmente aqui no seu joelho. E agora o que você vai fazer? Você vai contar de 5 para 1 regressivamente. Ou seja, você vai contar 5, olha para o ambiente. 4, olha de novo para o ambiente. 3, respira. 2, pensa na tarefa que você vai fazer. 1, levanta e sai para executar a tarefa. Experimenta fazer isso. Literalmente, isso é uma forma de te colocar num estado do quê? De concentração, de você simplesmente entender o momento presente e sair para fazer. Funciona pra caramba isso. A primeira vez que eu vi um carinha falar sobre isso, ele é, acho, basicamente um monge tibetano, ele falou assim, olha, quando você faz a técnica dos 5, você começa a se desconectar daquilo que está no seu ambiente, você começa a pensar e direcionar a tua energia, direcionar a tua atenção, o teu foco para aquilo que você vai fazer, você vai lá e começa a fazer aquela atividade. Então pensa assim, se você precisa ir pra academia, tá chovendo, você tá vendo Netflix, começa a preguiça, esquece, larga tudo, começa 5, pensa no ambiente. 4, olha de novo para a porta. 3, começa a pensar e respirando naquela atividade. 2, pensa na academia. 1, levanta e vai pra academia. Simples assim. Técnica dos 5. Experimenta essas duas técnicas que eu te trouxe aqui nesse vídeo. São coisas simples, diretas, para você começar a procrastinar menos no seu dia a dia. Se você quiser saber mais informações, tem o meu livro, que é o Equilíbrio e Resultado, tem toda a pesquisa, tem várias estratégias para você procrastinar menos, e também tem o Apenas Comece, que é um curso que a gente fala sobre como